Olá, bom dia, tudo bem? Hoje é domingo, 25 de maio. Vamos dar sequência ao estudo da lição da Escola Sabatina. O título da lição dessa semana, nos Salmos, parte 2, e o verso para memorizar, que já foi lido ontem, que está aqui no Salmo 67, nos versos 3 e 4, diz assim: Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Alegrem-se e exultem as nações, pois julgas os povos com justiça e guias na terra as nações. O tema da lição de hoje, deste domingo, é socorro bem presente nas tribulações. E aqui a pergunta pede para lermos o Salmo 46 e diz: que mensagem de esperança encontramos nesse texto em meio à turbulência da vida atual e ao que acontecerá na Terra nos últimos dias, enquanto o grande conflito se desenrola? Bom, antes de lermos o Salmo 46, quero deixar para vocês esse comentário que um amigo deixou ontem em um dos meus vídeos aqui no YouTube, que ele diz que Deus não existe, porque se Deus existisse, o mundo não seria como é. E eu confesso para vocês que o ponto de vista dele, o ponto de vista de quem não estudou a palavra de Deus, de quem não aprendeu sobre o Deus que nós cremos, o ponto de vista dele, a princípio, não é errado. Porque se Deus é todo-poderoso, por que o mundo é do jeito que é? Ou então Deus não é um Deus de amor, é um Deus de guerra, é um Deus diferente do que nós gostaríamos que fosse, né? Bom, mas como eu disse, esse pensamento é pensamento de quem não estudou a palavra de Deus e não entende a respeito do plano da salvação. E eu não o culpo por isso, né? Mas então, o capítulo 46 aqui do livro de Salmos diz assim: Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até aos confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Interessante que aqui no Salmo 46, o salmista começa dizendo assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. E aí ele começa a descrever várias possibilidades de cenários ruins da nossa vida, de cenários ruins da terra. E ele começa falando: portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne, ainda que os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem. E ele vai falando, e ele não diz como será a solução disso, o que vai acontecer no fim de todas as coisas. Ele só diz do poder de Deus e da condição que Deus tem de fazer com que cesse a guerra, de fazer com que as nações ouçam a sua voz, de como as coisas podem se resolver. Mas ele não diz como vai se resolver. Mas ainda assim, o salmista nos diz para confiarmos em Deus. É interessante que, como o apóstolo Paulo diz, se a nossa esperança em Deus se limita apenas a esta vida, nós somos as pessoas mais infelizes de todas. Então,
confiar em Deus e entregar as nossas vidas a Ele, ainda que passemos por sofrimentos, ainda que passemos por essas aflições, ainda que o mundo esteja ruim, e eu gostaria de dizer que está ruim, mas vai piorar, e muito, mas ao conhecermos o plano da salvação e o que Deus tem reservado para aqueles que o amam, para aqueles que entregam as suas vidas a Ele, é infinitamente melhor do que qualquer coisa que a gente possa imaginar de bom, tá? Então, assim, a gente não busca amar a Deus ou fazer a vontade dEle apenas para passar por esse sofrimento, por essas aflições na terra com um pouco mais de esperança e de alegria. Não é por isso, é porque a palavra de Deus nos fala de um futuro perfeito, um futuro totalmente diferente do que a gente vive hoje, tá? Essa é a nossa esperança. Inclusive, é a esperança do salmista aqui também, ainda que ele não apresente o desfecho de tudo, o contraste aqui dessas cenas ruins que ele tem falado aqui. O Salmo 46 apresenta um tema que encontramos no livro de Hebreus, o conceito de algo melhor. A carta aos Hebreus destaca que Jesus é melhor do que os sumos sacerdotes terrenos. Seu sacrifício é melhor do que todos os sacrifícios de animais. E o santuário celestial é melhor do que os santuários que existiram na terra. No entanto, esse salmo adota uma abordagem diferente. O autor não mencionou coisas boas e as contrastou com coisas melhores, né? Então, aqui, como eu disse, ele mencionou um monte de coisas ruins aqui e pede para confiar em Deus, e diz que confia em Deus e não mencionou o que virá depois dessas coisas, né? Ele disse do poder de Deus e do que ele pode fazer. E para finalizar, eu quero ler aqui o último parágrafo que diz: observe também o que diz o Salmo. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem nos seus mares. Não podemos nos esquecer das cenas que ocorrerão na segunda vinda de Cristo. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e as ilhas foram movidos do seu lugar. Essa profecia traz esperança e nos faz viver esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Por causa desse dia, os céus incendiados serão desfeitos e os elementos se derreterão pelo calor. Nosso mundo atual, com todos os seus males, não vai durar para sempre. E o que Deus promete é algo que mal conseguimos imaginar. Por enquanto, precisamos permanecer firmes, perseverando na fé e nos apegando à revelação dada por Deus, especialmente aquela manifestada em Jesus na cruz. Jesus na cruz morre para redimir o pecador, e nesse plano de remissão, onde ele vai salvar o pecador, ele também vai purificar a terra de todo o mal que existe, tá? E neste momento, como diz aqui na nossa lição, no Salmo, que Deus está na sua santa casa, no santuário celestial. De lá ele virá para acabar com todo o mal que existe nessa terra e trazer de volta o plano original da criação, que era um mundo sem morte, um mundo sem doenças, um mundo sem nada de ruim que existe hoje. Tá? Esse era o plano original de Deus. O pecado entrou e era necessário que assim acontecesse, todas essas coisas acontecessem, para que no momento em que ele for dar cabo de tudo, de todo o mal que existe, todos estarão de acordo com as suas ações, inclusive aqueles que se perderem. Todos estarão satisfeitos com a justiça de Deus, tá? Então é isso. Vamos continuar estudando a palavra de Deus, aprendendo do plano da salvação e entregando as nossas vidas a Ele. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, temos, Senhor Deus, a alegria de dizer que o Senhor é o nosso Deus, que o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza. Ainda que passamos, Senhor Deus, por dificuldades, passamos por aflições aqui neste mundo, por doenças, por perdas, temos a certeza de que o Senhor tem tudo sob controle
e que em breve voltará para acabar com todo o mal que existe nessa terra. E que assim também nos transformará e nos capacitará a vivermos num mundo perfeito juntamente contigo para toda a eternidade. Esteja conosco, esteja com cada um que estuda a tua palavra, dá-nos a cada dia mais sabedoria e o desejo de aprender de ti, do teu plano da salvação e também de entregarmos as nossas vidas em tuas mãos. Oramos em nome de Jesus. Amém. Fique com Deus. Vou lembrá-los mais uma vez. Adquira a sua lição da Escola Sabatina. Estude a lição da Escola Sabatina. Estude a Palavra de Deus. Aprenda mais do seu amor e entregue as suas vidas na mão dele, para que você também tenha a certeza de um mundo melhor e consiga, ainda que neste mundo de trevas, viver com um pouco mais de paz e esperança. Fique com Deus e até a próxima.